medo da maioria dos psicólogos em lidar com uma pessoa com ideação suicida. Você já sentiu aquele medo de ser responsabilizado por um ato suicida de um paciente seu? Ele está ali no processo de tratamento e você ser avisado que ele tentou suicídio e você fica, ai meu Deus, será que a responsabilidade foi minha? Será que alguém vai me responsabilizar? Outro medo, vê se você já sentiu medo de um paciente tá falando pra você que tá com ideação suicida e você fica com medo de interagir com essa fala, com medo de ser um gatilho, de repente falar alguma coisa errada e essa pessoa sair dali e tentar o suicídio. Outro medo que normalmente os psicólogos têm, de não conseguir fazer com que essa pessoa entre no processo de psicoterapia, porque essa pessoa está num sofrimento tão grande que ela não presta atenção em nada, ela não tá ali pro processo, e o processo de psicoterapia é um processo que requer que ela trabalhe, que ela reflita, que ela entre nesse processo. Você já sentiu essa agonia, esse nervoso de estar ali de frente àquela pessoa só chega ali sempre em estado de crise, em estado de não quero saber mais de nada. Outro medo também, gente, que os psicólogos muitas vezes me relatam, é aquele medo de receber novamente uma ligação ou uma mensagem de um familiar que tá toda hora reclamando daquela pessoa. Que aquela pessoa tá fazendo coisas que não são legais, tá se automutilando, sabe? Ou seja, aquela pessoa tá entrando em crise o tempo todo e aquele familiar fica ali te ligando o tempo todo e você já começa até a sentir um frio na espinha. Eu tô falando isso, gente, porque eu também sou psicóloga, também já passei por todos esses medos, mas a gente tem como lidar com esses medos, a gente tem como entender como superar esses medos. Então aqui hoje a gente vai refletir como que a gente vai superar esses medos. Separei alguns pontos aqui sobre como a gente pode refletir e superar esses medos. Primeiro ponto, uma das coisas que acontecem por conta desse medo é que a gente entra na profissão muitas vezes achando que a gente tem uma obrigação de salvar as pessoas. E nós não temos, porque a gente não é herói. Esse é o primeiro ponto que a gente já tem que de cara pensar. Não somos deuses, não temos essa missão na vida de salvar as pessoas. Não, gente, não somos heróis, somos seres humanos e com ética da nossa profissão. É isso que a gente é. Somos seres humanos assim como todo mundo, a gente sofre, a gente tem medos, a gente tá em processo de crescimento assim como todo mundo, né? Então a gente tem que sair desse lugar porque a gente começa a se responsabilizar pela vida inteira de uma pessoa e isso não ajuda no nosso trabalho. O primeiro ponto. Esse é um ponto importante que eu queria comentar aqui, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição que mais causa peso na gente do que causa reflexão, causa crescimento na gente. Outro ponto que eu coloquei aqui é que o psicólogo, ele primeiramente precisa saber o que é o suicídio, o que é esse fenômeno, para que ele não fique morrendo de medo desse fenômeno. Que isso é uma coisa que qualquer pessoa que está em sofrimento grave, está em muito sofrimento, está passando por questões que podem ser psíquicas, que podem ser fisiológicas, que podem ser bioquímicas, podem ser sociais, ambientais, pode estar passando por um sofrimento nesses fatores aí, e essa pessoa não está sabendo lidar com esse sofrimento. Então, quando chega um nível alto de sofrimento e a pessoa não tem instrumentos para lidar com esse sofrimento, a pessoa começa a pensar em suicídio. Mas nós precisamos saber que existe soluções para essas pessoas, porque existe desenvolvimento de instrumentos, desses instrumentos. Existem diversas coisas que a gente pode ajudar essa pessoa a lidar com esse sofrimento e ela não precisar mais usar quase como se fosse uma resolução de problemas fatal, disfuncional, né? Então, essa pessoa precisa entender o que é o suicídio também. Mas primeiro a gente, como psicólogo, precisa entender. Se eu não sei o que é o fenômeno, se eu não sei como ele se desenvolve, se eu não sei todos os aspectos, inclusive sociais, culturais, históricos, se eu não conheço as questões sintomáticas, se eu não conheço tudo relacionado a esse fenômeno, eu vou ter medo, porque vai ser uma coisa misteriosa pra mim que eu vou estar ali de frente. Primeiro ponto para eliminar o medo: conheça o fenômeno, estude o fenômeno. Você que é nosso aluno, você tem isso lá dentro do nosso curso, né? Aula só sobre suicídio. Então aproveita, você que ainda não viu, né, porque a gente tem muitas aulas lá dentro, né? Segundo ponto que o psicólogo tem que começar já a desvendar. Se você está no nosso curso, tem tudo destrinchadinho, mas se você não está, anota aí para você que não está no nosso curso. Eu tenho que conhecer as normas técnicas, as leis
que me garantem direitos e deveres dentro da minha profissão. Nós somos uma profissão regulamentada, né? Nós não somos terapeutas que não tem uma regulamentação, não tem um conselho federativo. Nós temos, então a gente tem leis, tem um código de ética e tem leis, né? A gente tem normas técnicas que não podem, ou seja, que estão de acordo com a nossa Constituição, né? Então a gente precisa entender quais são as normas técnicas. Conheça seu código de ética, acompanhe todas as questões, todos os eventos, todas as programações do Conselho Federal de Psicologia, porque a gente tem muitas questões da área da saúde, né? Como profissionais da área da saúde, leis que a gente precisa cumprir. E quando a gente faz isso direitinho, não tem que ficar com medo. Ah, Rosileia, pode acontecer da gente fazer tudo direitinho, o paciente tá ali com a gente e o paciente tentar o suicídio mesmo assim? Pode. Por quê? Porque se a gente conhece o fenômeno, a gente sabe que ele é multifatorial, ele não depende só do nosso trabalho, ele depende de outros trabalhos também, né? Ele vai depender também do ambiente que ele vive. Às vezes a gente não tem nem acesso a esse ambiente, né? Essas pessoas, a rede de apoio, né? Às vezes essa pessoa não tem auxílio ou acompanhamento médico correto, né? Então, tudo isso é muito importante para o tratamento de uma pessoa com sofrimento muito grave. Então, não depende só do psicólogo, só que se o psicólogo se coloca numa posição que parece que depende tudo dele. É porque o psicólogo não conhece o fenômeno, como trata o fenômeno, quais são as nossas normas técnicas de lidar com esse fenômeno. Se eu sei, eu vou lá e cumpro minhas normas técnicas. Quarto ponto, eu não conheço as minhas intervenções da minha prática. Porque quando entra uma pessoa com ideação suicida ali no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é iniciar um processo de investigação, um processo de acolhimento, um processo de escuta, um processo de investigação. Eu preciso saber a ordem, eu preciso saber como, passo a passo, como é que eu faço elas, né? Então, primeiro eu preciso saber quais são as minhas intervenções. O que o psicólogo clínico faz? Nós não somos só psicoterapeutas. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, porque, gente, grande parte da nossa área não sabe. Eu, inclusive, não sabia quando eu saí da faculdade. A gente sai preparado, não preparado, né? Mas a gente sai dentro de um suporte ali de supervisão da nossa área na psicoterapia, da nossa abordagem. Então a gente inicia igual um terapeuta, né? A gente vai lá para nossa abordagem. A gente esquece que a gente tem protocolos, que a gente tem normas técnicas, a gente tem intervenções que são privativas só da nossa área, porque a psicoterapia, ela não é privativa do psicólogo, né? Então é uma atribuição, um serviço que a gente presta, mas outras pessoas podem prestar também, médicos podem prestar, outros, né, terapeutas aí podem prestar que não são psicólogos. Então, ela não é a única intervenção que a gente tem. Então, a gente tem diversas intervenções e somos o profissional mais qualificado a atender pessoas com nível grave de sofrimento. O psicólogo é o profissional primordial para atender essas pessoas. E o médico também é. Gente, se a pessoa for primeiro ao médico, tudo bem, o médico também. O médico ético, ele vai tratar da área dele, que é uma questão bioquímica também, ele vai medicar e tudo mais, e ele vai indicar um psicólogo, porque o tratamento não pode não passar pelo psicólogo também, né? Então ele é multifatorial. Então vai acontecer, e passando pelo psicólogo, o psicólogo precisa entender as suas intervenções. Eu preciso saber como entrar no tratamento, como fazer uma avaliação. Tem psicólogo que entra direto no processo de psicoterapia sem fazer nenhuma avaliação, sem ver as possibilidades clínicas que ele tem de ajudar essa pessoa a sair do sofrimento, e por isso que ela não entra no processo de psicoterapia. Então, gente, para resumir, né? Falei aqui sobre os principais medos que a gente pode ter, né? O primeiro medo que eu falei ali foi sobre o medo de ser responsabilizado por um ato, né? Medo, né, do conselho, do familiar, botar a gente na justiça, o que a gente vai fazer, né? Então, se a gente tem certeza do que a gente está fazendo, é claro que isso não vai acontecer. Medo também do paciente não entrar no processo de psicoterapia, medo de familiares ficarem tratando demandas, a gente não consegue lidar. E quais as soluções, né? E as problemáticas e as soluções que a gente viu. Primeiro a gente tem que tirar essa coisa da cabeça que a gente é herói. Segundo, a gente vai precisar saber o que é o suicídio. O terceiro ponto foi entender quais são as normas técnicas que a gente tem, que essas normas, gente, preservam essas pessoas e preservam a gente como profissional, para que a gente não seja culpabilizado por isso. Então, as nossas normas técnicas são direitos que essas pessoas têm, deveres nossos, mas também são direitos nossos, né? São normas que nos protegem como profissionais.
para que a gente não seja culpabilizado, desde que a gente esteja fazendo tudo certinho. Outra coisa é a gente não saber nossas intervenções. Se eu não sei que eu tenho intervenções além da psicoterapia, a pessoa nunca vai conseguir entrar na psicoterapia se ela tiver com uma crise suicida, se ela tiver com uma crise apática muito forte, se ela tiver com uma crise psicótica muito forte, ela não vai entrar no processo de psicoterapia, né? Se ela tiver totalmente desestruturada total, né? Então ela não vai entrar no processo. A gente pode até, a partir das nossas abordagens, fazer uma análise clínica do que está acontecendo, mas ela entrar no processo é outra coisa, né? Então a gente precisa amparar essa pessoa em todos os aspectos, e a nossa profissão nos garante isso, né? Gente, então vamos ficando por aqui e amanhã a gente tem VIP Class, tá? Amanhã eu já vou colocar aqui daqui a pouquinho qual vai ser o tema da nossa aula de amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau.